Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus está conosco, Sua presença está na nossa vida. Cremos no que está escrito na palavra do Senhor, que diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui temos visto a Tua fidelidade, temos visto a Tua mão guardando a nossa vida, nos segurando a nós e a todos da nossa casa. Tu és o nosso defensor, Tu és a nossa justiça, Tu és o advogado justo, aquele que pleiteia a nossa causa. Nós nos colocamos diante de Ti, Jesus, no altar. Sim, porque cremos que no altar tem resposta. Por isso, nos comprometemos mais contigo, nos entregamos mais a Ti. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa. Nos arrependemos de todos os nossos pecados, falhas, defeitos e Te honramos, Jesus. Queremos honrar a Tua palavra, queremos honrar a Tua presença. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor e fora de Ti não há outro. Por isso, Senhor, nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção. Nos colocamos diante de Ti e pedimos, cerca-nos da Tua bondade e da Tua misericórdia. E aonde está sendo clamado agora o nome de Jesus Cristo, aonde tem alguém clamando, aonde tem alguém orando, eu Te peço, Pai, toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu favor. E nós, Senhor, oramos e pedimos a Ti, toca-nos com o Teu poder, toca-nos com o Teu poder. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor entre com intervenção, com mudança em nossa vida, em tudo, Senhor, que está ligado a nós. Nós pedimos a Tua bênção. E, Senhor, nesse final de semana, nós levantamos esse clamor especial. Sim, ó Deus, e nesse clamor nós apresentamos a nossa casa, apresentamos os nossos filhos, oramos para que o Senhor faça uma grande obra na nossa vida, oramos também por restituições daquilo que foi roubado de nós, tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem tentado impedir. Nós oramos por um destravar, oramos por um liberar do céu, em o nome de Jesus Cristo. Sim, Pai, nós pedimos resposta do céu. Nós pedimos resposta do céu, pedimos um liberar do Senhor sobre a nossa vida, um liberar do Senhor sobre a nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Traga um liberar, Senhor, traga um moveres que só o Senhor traz, moveres que só o Senhor faz. No nome de Jesus, comece a colocar aqui nos comentários, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Peça justiça a Deus, peça justiça a Deus, peça, Senhor, manifesta a Tua justiça, Senhor, abra portas, Senhor, que provisões cheguem na nossa vida, comece a levantar um clamor ao céu agora. Coloca aqui nos comentários todos os teus pedidos de oração, vá apresentando a Deus teu clamor, vá apresentando a Deus tua casa, levante um altar de entrega, um altar pedindo a Deus a justiça. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, justiça do Senhor, em nome de Jesus, que haja uma liberação da justiça do Senhor agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, oramos para que haja uma manifestação da justiça do Senhor. E eu sou grato a Ti, Senhor, porque essa foi a nova direção que o Senhor deu, desse propósito de final de semana, pedir a justiça do Senhor. E é isso que clamamos agora, pedimos justiça do Senhor contra toda injustiça, justiça do Senhor contra toda maldade, justiça do Senhor contra toda inveja, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Escreve aqui nos comentários assim: Senhor, eu peço justiça como resposta. Escreve aí: Senhor, eu peço justiça do Senhor como resposta. Eu entrei aqui nessa oração, o Senhor me veio muito com a palavra justiça, até inclusive a palavra que eu vou ministrar para vocês hoje é nesse sentido. E nós iríamos fazer um clamor nesse final de semana por outra coisa. Mas quando eu comecei a orar aqui, a palavra justiça me veio muito forte. Eu pensei que era só o sermão que eu ia compartilhar com vocês, mas o Senhor me disse para clamarmos por justiça. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos substituir o clamor desse final de semana. Vamos continuar orando para que do altar o Senhor dê resposta. Mas nós vamos clamar por justiça. Amém? Se Deus mudou, Ele tem algum propósito nisso. E eu creio. Amém? O Senhor é a nossa justiça. Talvez tenha muita gente aqui nessa oração que precisa da justiça de Deus. Precisa da justiça de Deus. Precisa da manifestação da justiça de Deus. Então peça por justiça aí. Peça por justiça. Porque tem coisas que forem injustas com você, que nem você sabe. Coisas que forem injustas. Pessoas que falaram mal de você, que não é verdade. Pessoas que impediram com que certas coisas chegassem até você, por injustiça, por maldade, por inveja, porque não gostam da sua cara. A injustiça, a maldade, ela se manifesta de várias maneiras, ela usa várias faces, mas nós vamos orar. Se o Senhor está dando essa direção, nós vamos por esse caminho. Amém? Nós vamos por esse caminho, vamos clamar hoje e amanhã, aqui, certo? Nesse propósito, às 6 da manhã, às 18 horas. Em nome de Jesus Cristo. É um clamor especial. Estávamos já determinados a orar por outra coisa, mas o Senhor colocou essa palavra, justiça, justiça. O Senhor falou muito forte aqui. Amém? Eu quero liberar uma palavra sobre a Amanda, que está aí me ouvindo. Amanda, Deus te visita agora. Deus visita a tua casa. Amém? Deus te segura pela mão e está te ajudando a passar por essa dificuldade. Em nome de Jesus Cristo. Você não está sozinha, o Senhor está contigo. Em nome de Jesus. É uma pessoa também com uma dor aqui atrás do ombro, sabe? Que vem até o pescoço. Aqui do lado direito. Eu quero declarar saúde sobre você, Jesus Cristo da saúde. Coloque a sua fé nele, que você seja curado, curada agora. Também libero uma palavra sobre uma pessoa que está com uma dor bem aqui no peito, bem aqui, uma dor forte aqui no peito, como se tivesse levado um murro no peito. Seja curado, seja curada, em nome de Jesus Cristo. Amém? Seja curada, seja curado, em nome de Jesus. O Senhor também me deu uma palavra para uma pessoa de sobrenome Castro, que faz aniversário no dia 15. E o Senhor te visita nessa hora. O Senhor te visita nessa hora. E eu vejo mudanças de Deus que estão acontecendo na sua vida nesse momento. Mudanças muito significativas, mudanças poderosas de Deus que estão acontecendo na tua vida. Também libero uma palavra para o Júnior, que está aí me escutando. O Senhor te visita nessa hora. O Senhor renova as tuas forças. O Senhor te dá um novo ânimo e te faz entrar por portas de promoção, portas de conquista, em nome de Jesus. E o Senhor me trouxe à memória aquela passagem do cego Bartimeu, que começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem uma pessoa que tem sido extremamente rejeitado e que está até sem forças para clamar. Mas se você clamar para que Jesus atente para você, você vai ver a resposta dele. O altar responde quem clama. Por isso clame aí, clame. Você pode ter sido rejeitado pelos homens, pode ter sido atirado pelo caminho, sabe? E está numa condição difícil. Mas se você clamar, ele te ouve aí, em nome de Jesus Cristo. Amém? Também tem uma pessoa, a esposa ou o marido, aí eu não sei, se chama César Augusto. Deus está visitando a família do César Augusto. E o Senhor está visitando
com restauração. O Senhor está dando oportunidades. O César saiu da Marinha, quebrou, depois começou um negócio, quebrou, mas está com desejo de começar um novo negócio. Deus está com você nesse novo negócio, em nome de Jesus. Amém? O Senhor está contigo. Eu quero declarar hoje o Salmo de número 94, certo? É o Salmo do teu dia hoje, Salmo 94. Escreve aqui nos comentários, o Salmo do meu dia é o 94. Escreve aí, o Salmo do meu dia é o 94. Amém? Nós vamos ficar firmes nesse propósito. Nesse final de semana, você vai entregar a Deus no altar seu tempo, às 6 da manhã, às 18 horas, hoje e amanhã, e nós vamos clamar por justiça no altar. Amém? Nós iríamos clamar por outra coisa, mas o Senhor redirecionou e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos clamar por justiça. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Então, vamos clamar. Amém? Diz assim o Salmos 94. E você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like, tá? Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas. E eu peço que você me ajude a compartilhar essa oração com pelo menos uma pessoa. Todos podem fazer isso. Compartilhar a oração com pelo menos uma pessoa. E se você puder compartilhar com mais, com 10, com 20, com 100, faça isso. Desde já, Deus te abençoe. Mas comece com uma. Você pode. Amém? Comece a compartilhar com uma pessoa. Em nome de Jesus. Salmos 94 diz assim: o Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras? E se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Aquele que repreende os gentios não castigará, e o que ensina ao homem o conhecimento não saberá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos, dentro de mim as tuas consolações recriaram a minha alma. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei, eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio, e trará sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. É essa a palavra do dia de hoje, Salmos 94. Como que eu sei que Deus vai fazer justiça por mim? Essa é a palavra de hoje, certo? E se o Senhor redirecionou, inclusive para que nós orássemos sobre isso nesse final de semana, nós iríamos orar por outra coisa, como eu tinha dito, mas o Senhor tocou agora na oração de nós clamarmos por justiça, e o nosso Deus é um Deus justo. Amém? Nunca pense que Deus é injusto, nunca pense que Deus vai te ignorar, nunca pense que Deus vai virar as costas para você. Deus é um Deus justo, você pode contar com a justiça de Deus. E a primeira coisa que eu vejo é que Deus se levanta como seu advogado quando você é acusado. Em Isaías 50, verso 8 e 9 diz assim: aquele que me justifica está perto. Quem ousará trazer acusações contra mim? Enfrentemo-nos. Quem é meu acusador? Que se apresente. É o Senhor, o soberano, que me ajuda. Quem me condenará? Todos eles se desgastarão como uma roupa, as traças os comerão. Quando vozes
se levantam contra você, você já tem um advogado. Deus se levanta para lutar por você. Então, ainda que você tenha um advogado aqui na terra para advogar em sua causa, saiba que você tem um outro advogado, e esse é grande, que é o Senhor. Ele sabe das injustiças, Ele sabe da maldade, Ele sabe da mentira, Ele sabe de tudo. E quando nós confiamos na justiça que vem do Senhor, na justiça que vem do Senhor, não na justiça que vem dos homens muitas vezes, mas na justiça que vem do Senhor, nós aprendemos que Ele está cuidando de nós. E Ele não perde causa. Ele não perde causa. Então, em vez de você ficar perdendo seu sono por causa das injustiças, em vez de você perder a sua alegria por causa das injustiças, porque eu sei, as injustiças tentam tirar a nossa alegria. Tem coisas que indignam a gente, entristece, mais profundo do coração. Mas existe um Deus que vai lutar. Ele é o nosso advogado. A Bíblia diz, Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que vai pleitear por nós, que vai combater, que vai estar à frente nos defendendo. E não temos que temer, certo? Você não tem que temer. Existe um Deus que é maior do que a injustiça, que é maior do que a maldade, que é maior do que a inveja. Talvez você tenha sido injustiçado lá no seu trabalho, ou no meio da sua família, ou até mesmo na igreja que você frequenta, que congrega, e que, sabe, parece que você é o errado, você foi o que fez o que é errado, e independente do que as pessoas pensam, falam, dizem, quem vai te defender é o Senhor. Você não vai precisar, sabe, de alguma maneira se rebaixar, você não vai precisar falar, porque o próprio Deus luta por você. O próprio Deus vai pleitear nessa batalha. A Bíblia diz aqui nesse texto, esse texto aqui é um texto maravilhoso, mesmo quando você é acusado, Deus é o seu advogado para lutar por você. Quem tenta te acusar, esquece que quem sustenta a tua causa é Deus. A segunda coisa que eu vejo é que Deus reverte ataques em promoções. Ele é especialista nisso, em reverter ataques em promoções. No Salmo 105, verso 19 diz: até cumprir-se a sua palavra, o Senhor o provou. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. O ataque não é ao fim. O ataque contra você é o início da tua elevação. Eu tenho estudado nesses últimos dias o livro do profeta Daniel. Aconselho você a ler. E no livro do profeta Daniel, você vai ver que Daniel, ele cresceu muito dentro do reino. E como um estrangeiro, a posição que Deus colocou ele só estava abaixo do rei, que era o governo de uma nação. Ele estava entre os três que eram o braço direito do rei. Então tudo que o rei não resolvia, esses três, que incluía Daniel, também estava lá, que Daniel também estava lá. E olha só, a Bíblia diz que acharam uma maneira de incriminar Daniel, acharam uma maneira de acusá-lo. Às vezes a gente pensa assim que pelo fato de nós servirmos a Deus, que não vai haver injustiças, que não vai haver acusações, que não vai haver dedos apontados, que não vai haver perseguição. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quanto mais você andar com Deus e você dar frutos e você crescer aqui, você vai ter inimigos. É impossível você crescer e prosperar sem a inveja, sem inimigos, sem gente apontando o dedo para você, falando muitas vezes inverdades, lhe rotulando, porque é isso que fazem, rotulam, né? No entanto, a gente tem que crer o que está escrito na palavra. A palavra de Deus nos diz aqui que quando essas coisas acontecem, é por causa da promessa de Deus que há na sua vida.
É por causa da promessa de Deus. As injustiças acontecem porque vivemos num mundo que é injusto. Vivemos num mundo onde aquele que dá frutos é perseguido. Vivemos num mundo onde aquele que prospera é perseguido. Se você tem um filho que se destaca, né, da maioria, do meio que você vive, você pode ter certeza que ele vai ser atacado. É por isso que os pais têm que se colocar em intercessão pelos filhos. Muitas vezes nossos filhos estão sendo atacados, estão sendo rejeitados, sabe? Até por outras crianças. Você, pai, você tem que ver isso. Você, mãe, tem que ver isso. Porque seu filho tem algo diferente na vida dele. E o que ele tem, o que ela tem, é algo de Deus. É por isso desse combate espiritual. Você sabe que eu tenho... Deus me deu a graça, assim, de buscar sempre discernir as coisas, sabe? E uma das coisas que eu vejo é que quanto mais uma pessoa é rejeitada, quanto mais ela é esquecida, abandonada, que muitas vezes os coleguinhas da aula, sabe, rejeitam, e enfim, tudo isso é sinal de que aquela criança, Deus tem um grande projeto na vida dela. E o pai e a mãe que têm visão espiritual precisa proteger o propósito, precisa proteger o coração daquele filho. Porque o inimigo sempre vai tentar atacar aqueles que têm um grande destino em Deus. Aqueles que Deus tem um chamado grande, algo poderoso na vida deles. Você, pai, tem que se colocar em favor do teu filho. Às vezes você não sabe porque ele se mete tanto em confusão. Você não sabe porque, né? Tem amizades que o rejeitam. O diabo está querendo mexer na identidade do teu filho. O diabo está querendo muitas vezes, sabe, distorcer algo que Deus colocou dentro do teu filho, dentro da tua filha. E é por isso desse ataque, é por isso desses levantes. E por isso que você tem que cobri-lo em oração e estar lado a lado, para o inimigo não desvirtuar aquilo que foi Deus que colocou na vida do teu filho. Às vezes teu filho é inteligente, às vezes tua filha é inteligente, às vezes é alguém criativo, é uma pessoa que já está marcada por Deus para ser um sucesso aqui nessa terra, mas o inimigo se levanta, sabe, com injustiças, ela se mete em confusão, se mete em briga, coisas assim que ela diz para você, mas eu não tive culpa. O seu filho, a sua filha diz para você, eu não tive culpa, e mesmo assim aconteceu, sabe? A rejeição às vezes de uma amiga que convida você, o seu filho, sua filha convida para o aniversário, ela não vem, a família não vem, por quê? Porque é um espírito de rejeição. É algo tentando atacar a identidade, tentando mexer nas emoções, tentando de alguma maneira, sabe, desvirtuar a essência que Deus colocou dentro da pessoa. E terceiro, Deus honra publicamente quem é humilhado em secreto. Em 1 Samuel 2,30, a Bíblia diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Você pode ter vivido uma vergonha escondido, você pode ter sido injustiçado, você pode ter tido perdas na tua vida, mas existe um Deus que vê o que aconteceu no secreto. Deus vê. Sabe, os homens podem olhar e eles terem o entendimento deles, a perspectiva deles, porque, sabe, você pega uma coisa e aquilo que você pega para ver, de um ângulo mostra uma coisa, mas de outro ângulo mostra outra coisa. Então nós temos que entender que Deus é justo, é Deus que vai fazer justiça, que vai batalhar em favor de nós. Quando somos injustiçados, humilhados ou de alguma maneira, sabe, rejeitados, Deus lida com isso. Eu quero declarar aí sobre a tua vida que o Deus que faz justiça está trabalhando nesse momento em teu favor. Amém? Coloca aqui nos comentários toda a injustiça que você tem sofrido, seja na sua família, seja com amigos, seja numa sociedade, seja no que for. Você vai colocar aqui, nós vamos clamar ao nosso Deus. Nós vamos orar, porque não existe nada tão poderoso quanto o nosso Deus. E nós vamos clamar por justiça e vamos ver coisas sendo destravadas, porque a injustiça trava, inclusive bens. A injustiça trava, inclusive negócios, certo? Então nós vamos clamar pela justiça de Deus. Nós vamos clamar e vamos colocar nossa causa nas mãos do nosso advogado. O nosso advogado é Jesus. Amém? Ainda que você tenha um advogado nomeado por você para outra coisa, você crê que colocando nas mãos desse advogado maior que se chama Jesus, que você vai ter vitória,
que você vai vencer. Amém? Eu quero agora orar por você. Quero também lhe convidar, nesse domingo nós vamos ter um grande culto. Eu vou estar ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, a igreja que eu congrego. Eu convido você a estar junto conosco. Hoje eu estou em Florianópolis, eu ministro agora de manhã aqui. E à tarde eu já retorno para São Paulo, se Deus quiser. E amanhã de manhã já estou na Santa Ceia. Amém? Quero orar por você. Eu quero apresentar você diante de Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Eu sinto uma graça de Deus aqui muito grande nessa oração. E eu sei que o Senhor está levantando intercessores e intercessoras aqui. Eu sei, Pai, que pessoas que estão clamando aqui junto comigo estão crendo nessa palavra, a palavra justiça. O Senhor é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. O Senhor vê toda injustiça contra nós, toda injustiça contra pessoas à nossa volta, toda maldade, Senhor, muitas vezes praticada pelo homem. Senhor, nós colocamos diante de Ti e clamamos justiça. A justiça do Senhor, é só isso. A justiça do Senhor. Senhor, entregamos a Ti toda injustiça, tudo aquilo que era nosso, tudo aquilo, Senhor, que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado de nós, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tentou, Senhor, apontar o dedo. Oramos agora e pedimos um livramento do Senhor. Pedimos que o Senhor nos guarde, pedimos que o Senhor nos proteja, pedimos que a Tua boa mão esteja sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, toda pessoa, Senhor, que fala mal, toda pessoa que critica, toda pessoa que nos ataca, toda pessoa, Pai, que pelas costas, Senhor, de alguma maneira, Senhor, difama, nós oramos agora e pedimos a justiça do Senhor. Essa pessoa, Pai, que tem sofrido injustiças no meio da família, com irmãos de sangue, injustiça, Senhor, com amigos, injustiça, Senhor, dentro do trabalho. Senhor, que a justiça do Senhor agora entre nessa causa, essa pessoa que está com processos. Senhor, eu oro para que a justiça do Senhor venha sobre ela. Todo aquele que tem sofrido injustiças, obra de maldade, obra de inveja, colocamos no altar do Senhor. É no altar, é diante do nosso advogado, que se chama Jesus, que nós colocamos toda injustiça sofrida contra nós e contra nossos filhos, contra nosso cônjuge, contra nossa família, contra aquilo que o Senhor nos deu. Senhor, nós colocamos toda injustiça no altar e pedimos a resposta do Senhor. Senhor, em nome de Jesus nós oramos e declaramos. Também oro, Pai, pela saúde de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Todo aquele que está doente, que chegou doente aqui nessa oração, com depressão, com ansiedade, com doenças físicas. Eu oro por um milagre agora. Jesus, Tu tens o poder. Restaura a saúde dessa pessoa. Restaura completamente a saúde, o corpo físico, o sangue, os órgãos internos, o coração, o rins, o pâncreas, o intestino, o estômago. Oramos por um milagre agora. Em nome de Jesus, um milagre de Deus toque na tua vida. Um milagre de Deus toque no teu corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. Oramos por uma restauração total, oramos por uma restauração completa e no nome poderoso de Jesus nós liberamos uma palavra: o Deus que resolve vidas, o Deus que transforma realidades, o Deus que intervém, está aí lutando por você. É no altar do Senhor, entregamos tudo. No nome de Jesus, a nossa entrega é total no altar. Entregamos também a nossa vida a Ti, Jesus, e pedimos, Pai, lembra-te da nossa entrega, lembra-te da nossa rendição, lembra-te do nosso amor, lembra-te, Senhor, da nossa obediência. Nos colocamos diante do altar agora e pedimos o Teu favor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer aqui quem usa o Superchat, agradecer os membros do canal, aqueles que são alunos da Academia Kingdom Global. Gratidão pela vida de vocês. Forte abraço a todos. O Senhor siga te abençoando. 9 horas agora tem uma palavra e depois a oração das 18. Até mais, queridos. Paz e prosperidade a todos.